Página 2, nós vamos estudar o Novo Testamento dividido em duas etapas. O Novo Testamento 1, que abrange o período interlídio, um esboço sobre a teologia dos Evangelhos, depois a teologia de Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho, Atos dos Apóstolos, a Epístola aos Romanos, a Epístola aos Coríntios, a primeira e segunda Epístola aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2. Depois, na parte 2, Novo Testamento 2, nós vamos estudar a Epístola de Paulo a Timóteo, segunda Epístola a Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, o apóstolo Pedro, alguma coisa sobre o apóstolo, primeira e segunda Pedro, primeira, segunda e terceira João, Judas, Apocalipse e conclusão. Então vamos começar na página 3 sobre exatamente o período interlídio que vai de Neemias, Esdras, ali até a anunciação da vinda de Cristo. Período de silêncio, onde você não encontra registros bíblicos sobre esse período, porém você encontra muito material histórico sobre esse período. Então vamos lá. O escopo da disciplina Novo Testamento 1 abrangerá o estudo panorâmico dos Evangelhos e do livro de Atos, com enfoque nos aspectos histórico, literário e teológico nas epístolas paulinas. A contextualização histórica é de fundamental importância no estudo das Sagradas Escrituras. Tal preocupação se apresenta com frequência nas páginas bíblicas. Tomemos como exemplo os escritos proféticos, onde se nota constantemente a citação do nome dos reis, o ano do seu reinado, o local onde o profeta se encontrava e outros dados contextuais. Então a Bíblia ela tem uma preocupação de contextualizar, ou seja, de mostrar que aquilo que ela está falando é real com provas reais. A Bíblia usa muito isso, né? Tal coisa aconteceu no período do rei tal, no ano tal, etc, etc, para mostrar de uma forma geográfica, de uma forma real, que aquele acontecimento é verídico. Não é como um livro que você lê, por exemplo, livros religiosos, que eles não dão muita data, localização de nada. Eu não sei se os irmãos já leram, por exemplo, o livro de Joseph Smith sobre o surgimento da Igreja dos Mormons, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Alguém já leu esse livro? Então primeiro eu vou ler esse texto de Jeremias, depois eu vou citar esse exemplo aí, para os irmãos terem uma noção da diferença entre a Bíblia, contextualizando, e aqueles que querem que você creia em coisas descontextualizadas. Então vamos lá em Jeremias 1, do 1 ao 3, você vai ver como que a Bíblia gosta de mostrar, de contextualizar os seus textos. Jeremias 1, do 1 ao 3. Diz assim o texto. Versículo 3 de Jeremias 1. E lhe veio também, olha só como que eles são detalhistas, ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levado em cativeiro no 5º mês. É do 1 ao 3. Não, vamos voltar de novo, comecei do 3, né? Do 1 ao 3. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de
de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levado em cativeiro no 5º mês. Então, o que é isso daqui? Contextualização. Quando você está citando um exemplo, ou falando sobre algum acontecimento, e você mostra exatamente aonde foi, quem que estava ali, quem que viu, quem que participou, que dia foi, que ano foi, que minuto foi. Então você dá provas verídicas de que aquele fato que você está narrando é real. Olha, eu tenho provas, o que eu estou falando aqui aconteceu em tal lugar, ali tinha tal pessoa, foi na hora tal, no dia tal, no momento tal. Isso traz o que para o teu texto? Credibilidade. E a Bíblia, ela traz essa credibilidade. Aí eu citei um livro que é muito comum, é muito conhecido, de Joseph Smith, o fundador da Igreja Mormon, Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Então vamos lá. Então ele escreve assim: eu, Joseph Smith, estava em um determinado monte, que ele não fala onde é, e estava orando, e de repente veio Jesus, Moisés, e acho que Pedro, não sei lá, cita mais uns 4 personagens ali, e disseram que eu deveria ir embaixo da árvore e tal, mas não falam que árvore, nem onde estava essa árvore. Ali tinha 2 placas de ouro, 2 lâminas, e nessas 2 lâminas estava escrito em um determinado idioma o novo Evangelho de Jesus Cristo, que eu ia pegar uma lente, não sei de onde, ia colocar ali. Quando eu colocasse, eu ia conseguir entender aquilo ali, e ali Deus estava mostrando que nós íamos começar a pregar um novo Evangelho de Jesus Cristo. Nesse Evangelho, Jesus vem lá nos Estados Unidos, salva as pessoas dos Estados Unidos, é uma conversinha brava, né, que ele inventou. Só que não tem contextualização nenhuma, porque ele não fala onde era a árvore, onde era o monte, quem que eram exatamente essas pessoas que falou com ele, nem onde foi parar as benditas tábuas de ouro, as benditas pedras de ouro, as lâminas, né? É ter ido lá para o Serra Pelada. Então veja bem, qual que é a credibilidade que um homem desse quer? Se pelo menos ele tivesse as lâminas, né, para a gente olhar, falar, poxa, tá, as lâminas ali, é real o que ele está falando. Ah, mas sumiu, desapareceu. Então veja bem que são textos sem contexto nenhum, sem contextualização nenhuma, sem prova verídica nenhuma. E sabe o que é pior? Milhões e milhões de pessoas seguem isso daí. É uma das igrejas mais fortes do mundo. É uma igreja gigantesca. De vez em quando você vê os meninos americanos andando aqui na nossa cidade, evangelizando. Eles saem lá dos Estados Unidos para evangelizar lá de Bacete. Um poder fantástico, né? E são no mundo inteiro. Nos Estados Unidos eles viviam em colônias até separados. Tem muito filme que mostra a vida deles, né? Então as pessoas acreditaram numa mentira. E muitas vezes nós que temos a verdade, nem lemos a verdade e nem cremos muito nela. Então há uma pergunta que foi feita por um grande evangelista, né? Ele diz assim, ele mostrando, por exemplo, os homens bomba, né, que se matam em nome de uma religião, seguidores de Alá, etc. Ele faz a seguinte pergunta: você faria pela verdade o que eles fazem pela mentira? E não fazemos. Eles morrem pela mentira, eles seguem a mentira, evangelizam o mundo inteiro pela mentira. E nós temos a verdade. E às vezes marca aí na frente da igreja um evangelismo aqui que vai andar 100 metros para lá, 100 para cá, 100 para cá, 100 para cá. Ah, não posso, não tem tempo, tá. Camarada sai lá dos Estados Unidos, vem evangelizar aqui, é a cidade nossa, sem problema nenhum. Para contar uma mentira para as pessoas descontextualizadas. Então é complicado essas coisas, né? Por isso nós temos que estudar, aprender e praticar a Bíblia. Então veja que a primeira coisa que eu entendo aqui é essa contextualização, que dá esse enfoque glorioso e mostra que a Bíblia realmente é a verdade. E por isso que é importante nós estudarmos esse período interbíblico, exatamente porque é o período
em que não foi registrado. Então nós precisamos buscar essa contextualização nos livros históricos, para que nós, quando chegarmos em Mateus, nós tenhamos uma contextualização ali. Eu entendo quem é Herodes, né? Por exemplo, se eu perguntar para você, Herodes é um nome ou é um título? O que você me responderia? É um título, né? Não é o nome de ninguém. É um título, como Faraó não é nome de ninguém, é um título, né? Então Herodes Antipas, Herodes não sei o que, Herodes não sei o que lá, era um título que eles tinham, como César. César não é nome de ninguém, é um título, né? César Augusto, César fulano, César é o título que ele tem. Mas onde eu aprendo isso? E a Bíblia não me fala disso. Eu tenho que procurar, né, contextualizar essas coisas nesses períodos interbíblicos. Por isso que é importante estudar. Eu a vida inteira achei que Herodes era o nome do camarada, né? Depois a gente começa a estudar e entende que é um título de uma família e ia se perpetuando nos filhos que iam nascendo. Então quando eu chego lá agora em Mateus e leio Herodes, a coisa fica mais clara. Quando eu leio lá Pilatos, eu sei que é um governador que foi mandado lá de Roma para cuidar de uma parte de Israel, etc. A coisa começa a ficar um pouco mais clara na minha vida. Amém? Então vamos lá. Tais informações situam a vida do profeta, sua mensagem, no cenário real e historicamente conhecido. Da mesma forma, é necessário que tenhamos o conhecimento do contexto histórico que moldura os fatos narrados nos evangelhos e em Atos. A localização histórica das origens cristãs evidencia o seu caráter verídico, o que não é possível demonstrar em relação a diversas religiões cujas raízes estão amparadas em lendas, sonhos e visões. Iniciaremos nossa contextualização pelo chamado período interbíblico, a fim de traçarmos a ligação histórica entre o Velho e o Novo Testamento. Tal exame também possibilitará melhor compreensão dos fatores que construíram o cenário político, social e religioso encontrado por Cristo na Palestina. Ao lermos o Novo Testamento, deparamos com muitos problemas cujos motivos se encontram no período interbíblico. Então vamos lá, o período interbíblico. Esse período teve a duração de aproximadamente 450 anos. Normalmente se faz referência a esse tempo como uma época que Deus esteve em silêncio para com o seu povo. Nenhum profeta de Deus se manifestou, ou pelo menos nenhum deixou escritos que tenham sido considerados canônicos. O que é uma coisa canônica? Inspirada e digna de estar no rol dos livros que compõem a Bíblia Sagrada. Então, é importante salientar os livros lá da Igreja Católica: Tobias, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Judite e Obadias. E foram inseridos, porém não tem esse nível canônico, né? Foram colocados ali para satisfazer alguns interesses, né? Quando nós estudamos a canonização da Bíblia ou bibliografia, nós vimos muito sobre essas questões, debatemos muito. Então, se nesse período de 450 anos houve profetas, não deixaram nenhum registro canônico ou alguma coisa que poderia entrar na Bíblia, né, que poderia ser considerado como uma fonte inspiradora por Deus, digna de estar no rol dos livros sagrados. Então é um período considerado um período de silêncio. Vamos examinar a situação da Palestina durante esse período, principalmente no que se refere aos impérios, governos, as relações de Israel com os povos vizinhos e as implicações religiosas e sociais desses elementos. Então vamos lá. O Império Persa, final do Velho Testamento. O Velho Testamento termina com as palavras de Malaquias, o qual profetizou entre 450 e 425 a.C. Nesse tempo, a Palestina estava sob o domínio do Império Persa. Lembra que eles foram levados
Cativo para a Babilônia, que foi o primeiro império mundial. E logo a Pérsia dominou a Babilônia. Então Israel viveu primeiro a escravidão babilônica, depois eles assistiram o levantamento de uma nova nação chamada Pérsia, ou a Pérsia, que já existia, se tornar uma nação mundial, dominar a Babilônia. E agora então Israel saiu do domínio babilônico para estar no domínio persa. Por isso que nós precisamos estar bem contextualizados em relação a isso. Então, no Velho Testamento termina com as palavras de Malaquias, tal, 450 a 425 a.C. Note que nós sempre vamos estar tratando esses períodos numa ordem cronológica inversa. Nós estamos indo de 450 até 0, que seria o período em que Cristo vem. Nós estamos sempre tratando esse período agora, vamos sempre falar numa ordem cronológica inversa. Nós estamos falando de 450, 430, 400, 300 e pouco, 200 e pouco, chegando para Cristo, zerando e imaginando que Cristo inaugura um marco zero, um novo tempo. Então nós estamos vindo numa ordem decrescente, ao invés de uma ordem crescente. Tá bom, amado? Só para os irmãos entenderem isso. Nesse tempo a Palestina está sob o domínio do Império Persa, o qual se estendeu do ano 331 a.C. até o ano, aliás, de 450 até 331 a.C. Embora o rei Ciro tenha autorizado os judeus a retornarem do exílio, o domínio persa continuava sobre eles. De volta à Palestina, o povo judeu passou a ter um governo local exercido pelos sumos sacerdotes, embora não houvesse independência política. Eram comuns as disputas pelo poder. Então vamos imaginar, quando Israel volta, as famílias voltam para Jerusalém, reconstrói Jerusalém. Poucas famílias, não era muita gente, mas estão ali se reconstruindo. Eles estavam sob o domínio persa, mas havia ali uma disputa de poder entre eles. Quem que ia dominar? Tinha aqueles fariseus, tinha os sacerdotes. Já tinham grupos elitizados ali que queriam assumir o poder sobre Jerusalém, estabelecer o poder e estabelecer costumes. Por isso que quando você chega no Novo Testamento, você encontra alguns tipos de classes de autoridades, por exemplo, fariseu, saduceu. Tinha uma série de pessoas ali, grupos, que dominavam sobre Israel. E você vai entender como eles surgiram nesse período. Para quando você chegar ali, você saber quem que é o fariseu, quem que é o saduceu, quem que eram os publicanos, todas aquelas pessoas que estavam de alguma forma trabalhando em Israel e tentando assumir o poder, embora eles não podiam assumir um poder geral, porque sempre Israel estava sob o domínio de alguma grande nação, no caso Pérsia, depois Grécia, depois Roma. Amém? Mas havia toda essa disputa de poder ali. O Império Grego. O Império Grego foi de 335 a 323 a.C., quer dizer, foi um período curto. Mas então a Grécia se levanta, vence a Pérsia e assume o comando geral. E agora Israel também estará sob o domínio grego. Paralelamente ao Império Persa, crescia o poder de um rei macedônico, Filipe, o qual compreendeu diversas conquistas na Ásia Menor e ilhas do mar Egeu, anexando a Grécia ao seu domínio. Desejando expandir seu território, entrou em confronto com a Pérsia, o que lhe custou a vida. Foi sucedido por seu filho, Alexandre Magno, que também ficou conhecido como Alexandre o Grande, que já foi caso de filmes, filmes já mostraram a vida de Alexandre, tem livros que contam a história verídica de Alexandre o Grande, o qual havia estudado com Aristóteles, que é um daqueles grandes pensadores gregos. A mitologia grega, com seus deuses e heróis, parece ter inspirado um novo conquistador,
Alexandre tinha 20 anos quando começou a governar. Seu ímpeto imperialista lhe levou a conquistar a Síria e a Palestina no ano 332 a.C. e o Egito. Notemos então que o território israelense passou do domínio persa para o domínio grego. Por isso que você vê em Israel também o que? Uma grande influência grega. Mesmo que no tempo de Cristo quem dominava era Roma, mas há uma miscigenação muito grande, uma mistura muito grande de gregos ou da cultura grega em Israel, inclusive dos seus deuses, né? A Grécia era muito pródiga, muito rica em adorar deuses de todas as formas, aquela mitologia grega, tudo para eles era um deus, era o deus do mar, o deus do céu, o deus do fogo, o deus do vento, o deus, para tudo eles criavam deus, e eles não tinham miséria, eram deuses gigantescos, né? Era Poseidon, era Netuno, era Júpiter, era Zeus, né? E assim sucessivamente. Eles gostavam dessas questões. Então, quando você chega no Novo Testamento, embora Roma esteja dominando, o que você percebe ali é uma cultura grega. Inclusive, muita literatura agora não era mais nem escrito no aramaico, nem no hebraico. Era escrito em grego, né? Começaram a escrever muitas coisas em grego. Então você encontrava ali pelo menos três literaturas: o aramaico, o hebraico e o grego. Era muito normal você ver, além da mistura de pessoas, né? Timóteo mesmo tinha uma mãe judia, porém o seu pai era grego, né? Timóteo tinha essa questão, sua mãe era judia, o seu pai era grego, porque esses povos se misturaram muito no tempo de Jesus. Você vai encontrar uma grande influência grega. Na realidade, você encontra uma influência grega no mundo inteiro, mas principalmente ali em Israel. Isso facilitou também a propagação do Evangelho. Por causa do sistema, exatamente, porque a literatura grega era mais inteligente e era mais aceita no mundo inteiro. Todos gostavam. Seria a língua inglesa hoje. Seria como o inglês hoje era o grego naquela época. Além do que, eles tinham grandes bibliotecas, né? Eles tinham uma literatura muito vasta. O que realmente, se o Evangelho se limitasse só no aramaico e no hebraico, ia ficar muito difícil, né? Ia ficar muito para eles na realidade. Então o grego, e até nós vemos em tudo isso, amado, a mão de Deus trabalhando, né? Nós vemos que a cultura grega, de alguma forma, ela ajudou na expansão do Evangelho. O Novo Testamento foi escrito em grego, um dos primeiros a ser escrito em grego, porque era de fácil aceitação e disseminação no mundo inteiro. É como o Alex disse, seria o inglês de hoje, né, que se torna quase uma língua mundial. Acredita-se que Jesus falava grego koiné. É isso? É verdade. Ele falava qualquer idioma, mas ele usava. É verdade, né? Então vamos lá. O Império Grego, né? Nós lemos agora que o Alexandre tinha 20 anos. No Egito, Alexandre construiu uma cidade em sua própria homenagem, dando-lhe o nome de Alexandria, a qual se encontrava em local estratégico para o comércio entre o Mediterrâneo, a Índia e o Extremo Oriente. Essa cidade se tornou também importante centro cultural, substituindo assim cidades gregas. Entre suas construções destacaram-se o farol e a biblioteca. Eles tinham essas questões literárias, né, filosóficas. Na Grécia existiam aquelas escolas filosóficas. Os maiores pensadores do mundo saíram dali: Aristóteles, Platão, Sócrates. Os grandes pensadores do mundo saíram da Grécia por causa dessa cultura fantástica que eles tinham. Então vamos lá, só para fechar esse último tópico. Em 331, Alexandre se dedicou a libertar algumas cidades gregas do domínio da Pérsia. Seus
sucesso militar foi tão grande que considerou-se capaz de enfrentar a própria capital do império e assim conquistou a Pérsia. Contudo, nessa batalha que ficou conhecida como Arbela ou Gaugamela, as tropas gregas tiveram de enfrentar um exército de elefantes, os quais foram usados pelo rei da Pérsia. Isso você encontra em livros históricos. E parece que até num filme de Alexandre passa essa questão em que os persas usaram elefantes, porque eles soltavam aquelas tropas de elefantes em cima do exército, e você não tem a arma de fogo ali, né? Você tinha espada, você tinha flecha, mas contra elefantes fica difícil, né, mano? Os elefantes costumavam fazer um massacre no meio daqueles exércitos. Era muito comum essas questões, né? Então a Pérsia usava muito. Alexandre venceu o combate, mas os elefantes foram motivo de grande desgaste para os seus soldados. Alexandre se denominou então rei da Ásia e passou a exigir para si o culto dos seus subordinados de conformidade com as práticas babilônicas. Em 327 a.C., em suas batalhas de conquista rumo ao Oriente, Alexandre encontra um outro exército de elefantes, o que fez com que seus soldados se amotinassem, recusando-se a prosseguir. Terminaram-se assim as conquistas de Alexandre Magno, em 323 a.C. Foi acometido pela malária, a qual ele encontrou com o organismo debilitado pela bebida. Não resistiu à doença e morreu naquele mesmo ano. Não deixou filhos, embora sua esposa Roxane estivesse grávida. Quanto aos judeus, Alexandre os tratou bem e teve muitos deles em seus exércitos. Após a sua morte, o Império Grego foi dividido entre seus generais, dentre os quais nos interessa Ptolomeu, a quem coube o governo do Egito, e Seleuco, que passou a governar a Síria. Amém, irmão? Vamos dar uma parada aqui, para não desgastar muito os irmãos. Eu sei que é maçante você estudar essas coisas, até porque não é do nosso cotidiano. Mas é importante porque vai te trazer a clareza quando nós entrarmos exatamente nos livros do Novo Testamento. Quando você começar a ler o Novo Testamento, você vai ter assim uma clareza maior sobre as questões dos governos, personagens, geografia, etc. Pastor, Pois sim. entre Malaquias e Mateus foram aproximadamente 430 anos, 430, certo? Que é o período interbíblico. Isso. Aqui está 450. Se tivesse uma questão, responderia o quê? 430 ou 450? Vou jogar 450, é a mesma coisa. A Bíblia não diz que Israel ficou 400 anos no Egito, mas ficou 430. São períodos assim, aproximados, né? Não tem assim um calendário fixo, exato, até porque eles não contavam perfeitamente esses tipos de tempos. Então é aproximado, é 450 mesmo. Como Israel, você pode considerar 430 que eles ficaram no Egito. Pastor, Pois sim. interessante que ele, embora seja de uma importância tão grande para a história, tem o nome de Alexandre grande, mas era menina. Acredita-se, fala-se que ele era. Eu assisti um filme que mostrava menina. Tá bom. essa ideia. Não era mulher. Ele era. Ele era. César também era. Ela havia muito disso, né? Na época que não dava muito bem, ela pode falar. Aqui no Império Grego está falando que ele vai até 331. Só que o Império Grego começa em 332. Então durante o ano os dois governaram, né? Mas você não viu que ficou muito tempo a Grécia tentando dominar a Pérsia. E não dominou assim, automaticamente tomando tudo e tal. Alexandre conquistou muitas cidades, mas muitas ainda ficaram no domínio persa. Depois, só no final, que ele conseguiu tomar o império realmente. Então houve muita... Não foi aquele negócio assim, ó, tá esse império, de repente o outro chegou e dominou geral. Eles dividiram o governo por muito tempo, assim, de cidades, até que a Grécia foi dominando. Então houve essas
questões aí. Entendeu? Amém? Amém. E nós vamos tomar ônibus com pressa, né? Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos colocar em pé, vamos ajudar nessa situação. Vamos interceder pelos 4 impérios mundiais. Amém? Fecha os olhos ao teu coração, querido Pai, Deus agora. Nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de estarmos junto com os nossos irmãos falando da tua palavra. Abençoe e prospera gloriosamente cada vida aqui presente. Nós te louvamos e glorificamos em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Agora tem culto, nós.